agradecer a presença de todos nesta fase do dia, portanto com 108 pessoas, solicitar a todos que desliguem os respectivos microfones, por favor. Senão temos aqui um trabalho adicional que é ir fechando um a um, que é sempre um bocadinho mais complicado. Sublinhar que por um contratempo de última hora o professor Eduardo Sá ainda não chegou, portanto eu espero que seja possível concretizar este compromisso e que tem para connosco. Mas naturalmente nós não podemos atrasar os trabalhos e desse ponto de vista iríamos dar início à última conferência, na qual estão presentes pessoas cuja apresentação será concretizada pelo professor Luís Paulo Rodrigues, professor Beatriz Pereira, da Universidade do Minho, professor Carlos Neto, da Universidade de Lisboa e esperemos que o professor Eduardo Sá, da Universidade de Coimbra. O professor Luís Paulo Rodrigues é professor no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, foi diretor da Escola Superior de Desporto e Lazer que está sediada em Melgaço. Atualmente, não se sabe lá bem porque, foi nomeado para o presidente para a investigação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e, portanto, é um prazer contar com a sua presença. Também, enfim, já co-organizou, quer em Melgaço, quer em Viana do Castelo, este seminário e também pertence a um consórcio internacional, precisamente de desenvolvimento motor, que foi, enfim, também teve um evento há poucos anos também em Melgaço e, portanto, é de facto um extraordinário dinamizador e, de facto, uma pessoa que também produz bastante nesta área. O professor Eduardo Sá, como sempre, chegou precisamente na hora, portanto seja bem-vindo e portanto iríamos dar início à conferência, o que ao contrário do que aconteceu nas outras conferências, nós pedimos em primeiro que gentilmente a professora Beatriz Pereira que fosse a primeira a intervir, depois o professor Eduardo Sá, depois o professor Carlos Neto. A parte mais difícil é conseguir que cada um destes nossos convidados fale apenas e só durante 20 minutos, portanto é esse o apelo que faço e naturalmente depois irá ocorrer uma discussão completamente aberta entre os três e todos os participantes no evento. Okay? Muito obrigado. Luís Paulo, por favor. Muito obrigado, Rui. Então vamos dar início a esta conferência que se chama Brincar e Ser Ativo em Tempos Estranhos e Incertos. Eu, antes de fazer a apresentação, que não vai ser muito elaborada, porque todos os conhecem muito bem, queria agradecer e dar os parabéns à organização por este seminário. Este é o 15º seminário, nós todos os anos estamos habituados já a ter este momento importante em que nos reunimos. Infelizmente este ano teve que ser nestas circunstâncias especiais, mas ainda, e apesar disso, de facto, quero aqui assinalar um enorme sucesso deste seminário, que naturalmente dependeu da qualidade desta organização que foi montada. Mesmo que às vezes com demasiado zelo, Rui, não valia a pena teres pedido ao Primeiro-Ministro para nos não deixar sair de casa aos sábados à tarde, mas pronto, de qualquer das formas, nós sabemos que o Rui Mendes tem sempre estes excessos de zelo nestas questões. Este seminário, sendo em Coimbra, tinha desde logo, numa altura em que começámos a pensar nele, e ainda pensando que poderíamos fazer já não em âmbito de pandemia, lembro-me de conversar com o professor Rui Mendes acerca da oportunidade que era podermos trazer de facto mais pessoas para esta família de desenvolvimento motor, nomeadamente os investigadores da Universidade de Coimbra, a equipa do professor João Manuel Coelho, a equipa do professor Eduardo Sá e também a da Universidade de Aveiro com a equipa do professor Rui Neves. Felizmente eles puderam estar aqui, infelizmente nós podemos contatar de forma mais física, não é? Mais presencial, mas espero que os possamos continuar a ter em próximos seminários. Dito isto, vou passar então à apresentação. Já agora também agradecer ao Rui o facto de me ter convidado para estar, que é uma honra muito grande estar aqui como para moderar este debate. Já vai ser, não vai ser fácil, conhecendo a qualidade dos palestrantes e o seu entusiasmo, mas vou tentar fazer o melhor possível. Os nossos convidados, o professor Carlos Neto, o professor Eduardo Sá, o professor Beatriz Pereira, são mais do que conhecidos do seu percurso académico, o seu percurso profissional, e portanto eu vou-me escusar de estar aqui a fazer esses encómios. Vou estive antes a pensar naquilo que de facto os distingue, ou seja, o que é que os distingue de facto para nós, para ser tão interessante tê-los aqui
nesta conferência. E eu acho que aquilo que os distingue é, por um lado, terem posto o seu conhecimento e o seu percurso académico e profissional e não terem fechado nas escolas, não terem fechado no seu contacto com os alunos, mas terem-no colocado ao serviço da criança, ao serviço da família, ao serviço da sociedade, procurando de facto trazer o conhecimento para a rua e trazer este estímulo para a sociedade, procurando que a sociedade possa também influenciar depois os legisladores e fazer com que, de facto, aquilo que é o conhecimento científico e aquilo que muitos de nós produzimos, todos nós produzimos, possa chegar àquilo que nós realmente queremos, que são as crianças e as famílias. Ainda muito antes de o serem, ou ainda muito antes de se falar nisto, eles eram já os verdadeiros influencers, não utilizando se calhar tanto as redes sociais ou os blogs, ou seja o que for, embora agora cada vez mais, mas da forma como chegavam, da forma como tocavam e da forma como tocaram e continuam a tocar cada um de nós, sejam os seus alunos, sejam os seus colegas, sejam as pessoas que, através da televisão, através dos livros, através do contacto que fazem nos diversos locais, realmente precisam de ser tocados e que nunca esquecem esse contacto. Eu sei que fui tocado e sei que não esquecerei e, portanto, queria agradecer a todos eles a sua presença aqui e estes momentos que nos vão propiciar já de seguida. Íamos começar então com a professora Beatriz Pereira. Ora, muito boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar e agradecer ao colega Rui Mendes esta possibilidade de estar aqui convosco, é de facto para mim um momento muito especial. Quero agradecer à organização do 15º Seminário, mas também a todas as outras e aos seus fundadores, porque de facto conseguiram encontrar aqui um momento de encontro de muitas pessoas num grupo que é extraordinariamente importante e que tem tido um papel extremamente relevante no desenvolvimento motor da criança em Portugal e não só. E quero também cumprimentar de uma forma muito particular, e vou aproveitar este momento para cumprimentar o professor Carlos Neto pelo conhecimento que tem transmitido ao longo de muitos anos, pela maneira, por ser o grande embaixador do jogo junto da comunicação social e junto dos pais e junto das famílias e junto dos professores e educadores, e que foi o meu mestre, continua a ser, e criou uma grande escola de professores e investigadores que se preocupam com as questões da criança e do brincar da criança. E, portanto, de facto foi com ele que eu descobri os encantos do brincar e, portanto, dos espaços lúdicos para as crianças. Cumprimento também o professor Eduardo Sá, e o colega, o Luís Paulo Rodrigues. E eu, portanto, temos aqui um grande desafio que foi colocado pela organização, que é brincar e ser ativo em tempos estranhos e incertos. Isto é um desafio grande e eu vou tentar focar alguns aspectos que me parecem extraordinariamente simples para nós especialistas e para este grupo imenso de especialistas. E eu não cumprimentei os oradores, mas tenho que deixar aqui uma grande referência à qualidade das apresentações que aqui foram realizadas e a todos os outros colegas que também já tive a oportunidade de ouvir e também cumprimentar. Mas eu, portanto, vou focar aqui em pontos extraordinariamente simples, digamos, algumas pequenas coisas que foram ditas, e, por outro lado, também deixar aqui um ou dois desafios ou duas preocupações que procuro encontrar soluções e que essas soluções, enfim, são contínuas e levam anos para se encontrar algum caminho. A primeira tem a ver com as questões, a Organização Mundial de Saúde tem vindo a demonstrar e tem vindo a chamar a atenção para a questão da atividade física das crianças, tem vindo a diminuir ao longo dos anos. E, por outro lado, estamos a assistir a um aumento do tempo sedentário. Também estamos assistir, isto tem consequências sérias na questão do desenvolvimento motor,
que tem consequências sérias na saúde, na obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares. Também nós sabemos de alguns estudos que foram realizados que os fins de semana, que são o período em que a criança tem mais tempo livre, e nesse tempo livre ela poderia utilizá-lo para brincar, para atividades ao ar livre, para fazer brincadeiras mais em família, mas no exterior e de forma ativa, e é aquilo que os estudos nos têm apontado, é que efetivamente esses tempos não são os mais ativos. Os fins de semana são tempos de paragem, de redução da atividade física, e o sedentarismo está a ser mais ocupado e a criança está mais ocupada pelo tempo de ecrã, e nesse tempo de ecrã temos os smartphones, os computadores. E as crianças deveriam apresentar estes fins de semana com comportamentos mais saudáveis, e, pelo contrário, isso não se verifica. E esta é uma das primeiras preocupações. Mas, continuando a contextualizar de uma maneira relativamente sumária, nós verificamos que os espaços exteriores, o quintal, o jardim e a rua, já não são mais espaços de jogo. Mas, por outro lado, também verificamos que as escolas dispõem de espaços ao ar livre, e também as cidades cada vez mais apresentam espaços de jogo ao ar livre. Também verificamos que há uma grande diminuição do número de crianças, e que esta diminuição do número de crianças contrasta claramente com a melhoria das condições de saúde e a reduzida mortalidade infantil. Também verificamos que o número de crianças tem vindo a reduzir, as crianças são em número muito limitado em cada família, e assistimos a uma proteção excessiva da mesma criança, que de resto já foi referida ao longo destes trabalhos que aqui foram apresentados. E eu diria que apareceu uma nova AMA. Hoje temos uma AMA. Esta AMA que cuida das crianças é o iPad, é o telemóvel, é a consola. E esta nova forma de cuidar de crianças, de as manter quietas, de as manter sossegadas, de lhes poder dar o almoço, a refeição, também traz, de facto, algumas limitações à área do desenvolvimento motor e à oportunidade de jogo, de brincar destas mesmas crianças. E, naturalmente, com a chegada da pandemia Covid-19, também chegou o confinamento, e aqui eu questionaria que desafios nós temos para as crianças. E é claro que no contexto pandémico nós temos as questões de saúde e de educação, são sem dúvida relevantes para todos os alvos, mas em particular para as nossas crianças. Neste contexto pandémico, e ainda que os estudos estejam em curso, nós sabemos que as questões relacionadas com os estilos de vida ativos e saudáveis também não melhoraram. Pelo contrário, redução da atividade física, inclusive na alimentação, também não houve melhorias, e, portanto, permanecem as crianças mais tempo em casa e voltadas para o ecrã. Na escola, as crianças conseguem dispor de espaços mais seguros, de espaços mais amplos, e esses espaços passaram a estar abandonados, e, portanto, também foi uma perda esta oportunidade de utilizar esses espaços e os espaços verdes da comunidade nesse período, ainda que por um período ainda alargado, esse acesso ficou impossibilitado. E, portanto, a vida ao ar livre das crianças também reduziu. E a minha questão é se esta vida ao ar livre em espaços onde há reduzido o número de crianças é um elemento de saúde ou de doença.
e também quando é que começa esta questão da predisposição para a obesidade. E nós sabemos que a gestação é um período extraordinariamente importante para a própria mãe, mas também para o bebê. E, portanto, neste período nós temos que dar também uma grande atenção à atividade física. E eu trago-vos esta questão porque há um dos trabalhos que foi realizado pela Ana Silva, em que nos apresenta exatamente o impacto de um programa de atividade física na saúde da grávida e do recém-nascido. E este estudo tem alguns objetivos, mas eu gostava de vos referir um dos objetivos. Vamos referir apenas o avaliar o impacto do programa de atividade física na antropometria do recém-nascido, e, por outro lado, este sendo um dos objetivos, também ela publicou o protocolo. Porquê? Porque efetivamente é muito importante nestas áreas que estão a ser desenvolvidas, que está a ser dado, digamos, algum pontapé para tentar conhecer melhor e aprofundar o conhecimento nestas áreas. Os protocolos precisam mesmo de ser difundidos e para poderem ser replicados. E para além disso, este projeto também teve uma característica particular, porque nos foi solicitado pelos obstetras do hospital e acabou num programa, num protocolo entre a Universidade de Minho, a própria Câmara Municipal de Guimarães e também o hospital. E isso é muito importante quando se consegue que os interesses se conjuguem para se desenvolver efetivamente estes estudos. E como apenas há alguns resultados, nós verificamos que… Beatriz, desculpa só, os colegas estão aqui a questionar se tu estás a projetar alguma coisa, estás? Não, okay, estou a projetar. Okay. Também pareceu que não, foi por isso que eu não tinha interrompido, peço desculpa. Não, estou a falar de forma muito sucinta de alguns trabalhos, ou melhor, apenas vou falar de 2 trabalhos que são um pouco fora da caixa, digamos, são um bocadinho fora daquilo que têm sido os trabalhos desenvolvidos nesta área. E porque penso que temos que agarrar estas áreas e dar-lhe continuidade, ainda não sei muito bem como, porque não é fácil dar continuidade a estes estudos, mas penso que são áreas em que vale a pena investir. E, portanto, neste estudo sobre a atividade física para a gestante, nós verificamos que no grupo de controlo houve um maior percentil de peso portanto, do peso para o grupo de controlo, para os bebés. E, por outro lado, no estudo do grupo de intervenção, houve maior porcentagem de crianças com um Z-score saudável. E, portanto, temos aqui indicações fortes que isto é preciso trabalhar, porque é logo ali naquela fase, nos primeiros 9 meses que estamos a preparar também o prazer da criança e o identificar-se e a própria qualidade de vida desta criança. E isto não se verificou que para o grupo de controle, onde esse score era bastante mais elevado. Também este programa também gostava de dizer que o nome dele tem um nome engraçado, que é Barriguinhas Desportistas. E que este termo surgiu logo a partir das obstetras e para captar mães para este programa e que pretendia também responder a uma necessidade imposta pela União Europeia de que a gravidez fosse de parto natural e não as cesarianas. Portugal tinha uma grande tradição de cesarianas e tinha a necessidade de as reduzir. E por isso começamos nessa fase.
E também houve ganhos de peso gestacional, e também a antropometria do recém-nascido efetivamente foi mais positiva. Eu vou, vou deixar este estudo e vou trazer-vos um outro, e agradeço aos meus doutorandos, em particular aqui, neste caso a Isabel e a Inês Silva, mas a todos os outros que desenvolveram trabalhos nesta área do desenvolvimento motor e do jogo da criança, porque também este estudo e este trabalho já foi apresentado aí neste seminário de desenvolvimento motor das crianças, foi o trabalho sobre as características empreendedoras em crianças. E porque é que este trabalho, da Inês Silva, e porque é que este trabalho também me parece relevante? Primeiro, porque também foi algo que se iniciou, ainda está um pouco em estado, enfim, já está concluído o doutoramento, mas a conclusão de um doutoramento não significa que não haja necessidade de aprofundar este tipo de conhecimento. E uma das coisas interessantes que foi preciso desenvolver neste primeiro trabalho foi mesmo criar categorias. E algumas categorias que às vezes eram estudadas no âmbito do jogo, mas de forma um pouco mais dispersa, aqui foram mais sistematizadas. E foram categorias como a assunção do risco, a autoconfiança, a criatividade, a inovação, a identificação de oportunidades, que nós falamos muito de identificação de oportunidades, mas normalmente nos estudos para a análise do jogo da criança esta ideia não é tão clara. A liderança, tomada de decisão, a organização, planeamento, a persistência, a resiliência e ainda as relações interpessoais. E, portanto, há aqui também alguns resultados, como a relevância do recreio como elemento fundamental para o desenvolvimento da criança e também a utilização de jogo livre e estruturado como um potencial promotor destas competências empreendedoras. E sobretudo a ideia de que o jogo também pode ser trabalhado sob a forma de projeto. E esta ideia de trabalhar o jogo sob a forma de projeto, temos que ter um problema. Nós desenvolvemos um projeto, temos um problema, temos o projeto e a partir do projeto vamos procurar soluções e procurar ultrapassar cada um dos obstáculos e também esta ideia clara de necessidade de errar. Errar é muito importante e nós temos que errar. As crianças precisam de errar e, ao errar, vão aprender e vão aprender exatamente com esses erros. Isto também nem sempre está presente nos profissionais de educação quando trabalham com as crianças. Sendo assim, vou passar agora concretamente para as questões mais gerais da escola. A escola é um espaço essencial para o desenvolvimento e para os estilos de vida das crianças. E é essencial porque nós temos a educação física curricular na escola. E é importante reforçar esta ideia que a educação física é curricular, ela está na escola, ela deve fazer parte do currículo, portanto do programa e do dia-a-dia das crianças, o que às vezes não se verifica, mas temos que trabalhar mais no sentido que isto seja uma realidade para todas as crianças e também temos as atividades de enriquecimento curricular, também temos o tempo de recreio, e este tempo de recreio é muito importante, mas também temos os espaços de recreio. E hoje já temos inúmeras escolas que apresentam espaços verdes amplos e com características de exploração desse mesmo espaço. E portanto, temos que valorizar e perceber que são essenciais estes espaços e também que eles são fundamentais para a criança aprender a ter uma boa relação com o ambiente e para trabalharmos as questões ligadas à sustentabilidade. E jogar tem que ser obrigatoriamente uma atividade prazerosa, e sendo uma atividade prazerosa,
também estas crianças vão replicar esta atividade fora da escola. Portanto, temos que agarrar na escola, ainda dar-lhe maiores capacidades e com este prazer que ela vai viver em cada momento que está dentro da escola, nos recreios, a brincar e nos vários momentos elencados, ela vai poder transferir isto para fora da escola e, portanto, para as suas rotinas na família e nos fins de semana. E este papel é extraordinariamente importante e temos que trabalhar nele porque nem sempre temos essa consciência e esse cuidado de o fazer. Que as crianças gostam de brincar, gostam de correr, elas utilizam qualquer espaço, qualquer tempo, e, portanto, mesmo nas condições mais desfavoráveis, as crianças vão encontrar algum espaço para poder brincar. E as crianças mesmo em ambientes... Termina um minuto? É outro minuto. Ok, sim, claro. Eu pus aqui o cronómetro e depois não dei conta. Desculpa. Ok, vou mesmo terminar. Portanto, as crianças vivem mesmo em condições de grande violência ou de guerra. E nós temos que dar resposta às questões da sustentabilidade e ao terceiro objetivo, que tem a ver exatamente com a necessidade portanto, o terceiro objetivo para o desenvolvimento sustentável da ONU, que é o objetivo ligado à saúde e, portanto, à qualidade da saúde e depois temos o quarto que é ligado à qualidade da educação. E por isso mesmo temos que enquadrar, trabalhar todos, unir esforços para conseguirmos dar resposta a este objetivo que nos é proposto para nós, mas enfim, para todo mundo e que temos que tentar apoiar e desenvolver através de cada um dos fios que podemos conduzir. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, professora Beatriz. Eu peço desculpa por ter que de facto fazer este papel, mas é para ver se conseguimos deixar no fim bastante, ou pelo menos algum tempo, para de facto os colegas poderem pôr algumas perguntas e penso que essa discussão vai ser boa. Passava a palavra então ao professor Eduardo Sá, por favor. Ora bem, eu quero antes de mais cumprimentar-vos, agradecer o convite do professor Rui Mendes, com quem eu tenho vindo a cultivar uma amizade muito particular e muito gostosa. Acredito que é com base nessa amizade que ele me trouxe para este seminário, embora eu me sinta, porventura, não tão ambientado quanto talvez devesse ao estar ao pé de todos vós. Naturalmente, cumprimentar em particular as pessoas com quem eu tenho o gosto de estar neste painel e se me permitirem essa licença, de cumprimentar em particular o meu querido amigo, o professor Carlos Neto, com quem divido, enfim, desde há alguns anos, muitos anos, este desafio de irmos chamando as pessoas a atenção para alguns bens preciosos que vamos desperdiçando no crescimento das crianças. O professor Rui Mendes, quando me desafiou, disse-me: olha, não se preocupe, conhecem o professor Rui Mendes tal como eu, é uma conversa simples sobre brincar e ser ativo em termos incertos, e eu fiquei muito embaraçado, tão embaraçado, que entendi que devia tomar meia dúzia de notas para não deixar mal o meu querido amigo Rui Mendes e para estar ao nível daquilo que ele de alguma forma esperava de mim. Como sabem, o meu trabalho no essencial faz com o pensamento humano, com a maneira como as pessoas pensam, com a maneira como nós as podemos ajudar a pensar melhor desde os primeiros momentos de vida. E, portanto, eu estava a perguntar-me, enfim, como é que eu podia aceder a esta maldade que o Rui Mendes me trouxe quando me disse: vamos lá falar de motricidade.
Como eu trabalho também muito com bebés, eu queria começar por vos chamar a atenção para o modo como o colo é o melhor incentivo da motricidade. Quanto mais as crianças têm corpo, colo, e é um colo que se dá sempre invariavelmente em movimento, são dois corpos que se adequam um ao outro, que falam um com o outro e que de alguma forma se aninham um no outro. Quanto mais colo as crianças têm, melhor motricidade acabam por conquistar. E, portanto, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas naquilo que dependa das mães, que em função do modo, sobretudo como as mães, se dedicam com um amor transcendente e sagrado aos seus bebés. Os bebés são, desde o primeiro momento, muito competentes para pensar com o corpo e com o pensamento, e ainda mais competentes para a motricidade. Não tenho dúvidas nenhumas, refletindo a partir dos bebés e extrapolando para outros momentos do desenvolvimento, que quanto melhor é a motricidade de uma criança, melhor é a sua expressividade e mais a imaginação é expansiva. Eu acho que era muito importante falarmos mais vezes do corpo. Eu às vezes, tentando ser cínico nos dias maus, costumo pedir aos políticos que durante as campanhas eleitorais, por favor, não dancem. Não sei quem é que convencionou que fica bem um político em plena campanha dançar, porque a maneira como eles se articulam com o corpo é absolutamente deprimente. O corpo parece ser um adereço de variedíssimas toneladas que eles não conseguem movimentar, e a maneira como batem palmas da esquerda à direita em quaisquer comícios, reparem, é absolutamente inquietante, porque parece que no fundo os braços e as mãos não são propriamente um prolongamento expressivo do próprio pensamento. De facto, a motricidade é amiga da expressividade e da imaginação, e, portanto, quanto mais imaginação, melhor motricidade e melhor pensamento. Quem não pensa com o corpo, não pensa. É capaz de raciocinar de forma mecânica, mas não pensa. Seja como for, eu tenho medo que todos nós tenhamos crescido num mundo demasiado cartesiano. Um mundo que foi pondo corpo para um lado e cabeça para o outro. E sobretudo um mundo, e nas universidades ainda hoje se passa assim, então nas faculdades de psicologia nem imaginam, que acaba sempre por partir do pressuposto que a cabeça é mais importante que o corpo. E que a finalidade da cabeça passa por controlar o corpo. Eu já não suporto a forma como vejo programas sobre programas, no sentido de gerir as emoções, modular as emoções, como se no fundo as emoções fossem uma espécie de cavalo selvagem que precisa de ser domesticado e não fossem um bem precioso que nos ajuda a pensar e que nós passamos a vida a censurar. E, portanto, eu acho que todos fomos ensinados a pensar contra o corpo, todos. Nunca a escutar o corpo, nunca a pensar com o corpo ou a falar com o corpo. E eu acho que nós vivemos num mundo judaico-cristão com muitos aspectos muito preciosos, mas é um mundo judaico-cristão que continua a achar que se dois corpos se aproximam, isso não fossem dois pensamentos que se tornam mais transparentes, mais espontâneos e mais simples, mas parecem ser quase duas pessoas a desafiar o interdito, como se todo objeto espontâneo fosse uma afronta ao interdito, à censura e uma certa ideia de sexualidade que, muito francamente, não tem nem pés nem cabeça. Isto não mexer, não tocar, que às vezes dá aquelas perspectivas absolutamente insuportáveis e moralistas que têm a ver com o espaço do outro, como se tocar-lhe
fosse uma afronta à sua singularidade, são demasiado comuns e nem sempre tão razoáveis e seguramente não são didáticas para o desenvolvimento das crianças. Acresce que eu tenho várias vidas e vidas de investigação que às vezes passam pelo cruzamento da biologia nervosa e da psicologia, e muitas vezes eu me pergunto, quando estudo a psicossomática, e portanto eu estudo a maneira como o corpo fala quando está doente e quando se revolta, eu costumo perguntar onde é que começa o corpo e termina o pensamento e vice-versa. E não me canso de chamar a atenção que, no fundo, as emoções são o lugar onde corpo e pensamento são um só. E eu acho muito importante isso, porque a consequência das emoções são, de facto, os sentimentos, e como dizia o Dr. António Damasio, os sentimentos têm uma função, não são propriamente uma manifestação tão elaborada assim como às vezes nós imaginamos, e têm uma função, que é uma função que estrutura os equilíbrios dos diversos subsistemas do corpo, sistema nervoso incluído. Nós precisamos dos sentimentos para pensar. Quanto mais nós criamos a ideia que o pensamento objetivo esvaziado de sentimentos é um pensamento mais cristalino e mais fidedigno, não é verdade. O pensamento esvaziado de sentimentos é um pensamento que se ancora em mal-entendidos. E, portanto, os sentimentos, do ponto de vista da biologia, são um pensamento antes de pensar e são absolutamente fundamentais para o pensamento. A conversão dos sentimentos, notem, nós temos este equilíbrio entre o corpo e o pensamento, está sempre a gerar informação, e isso permite-nos perceber que este caminho entre o corpo e o pensamento, que está sempre a gerar emoções, sentimentos e imaginação, permite-nos perceber que, em rigor da biologia nervosa, a imaginação é a linguagem do sistema nervoso. E eu gostava tanto que a escola não se esquecesse disso, porque a escola, o modelo de escola que funciona ainda no século XIX, passa a vida a reprimir a imaginação. Eu perco a conta a crianças que são repreendidas por pintarem o telhado das casas de verde, de azul, porque os telhados das casas são vermelhos. E de facto, a impressão que eu tenho é que, contra a vontade dos professores, mas por causa de um sistema opressivo que às vezes não nos deixa pensar, a escola passa a vida a reprimir a imaginação, a acarinhar, a repetir, e passa a vida a convencer as crianças a pensar à margem das condições essenciais da imaginação, do pensamento que é a imaginação. É um bocado como quando elas, sendo destras ou canhotas, eram educadas, às vezes ferozmente, severamente, a escreverem com a mão direita. Os sentimentos não são, de facto, formas menores de pensar, são formas fulgurantes, são muito mais esclarecidas do que aquilo que nós imaginamos. Os sentimentos são de facto, compreensão, síntese e expressão em tempo real. E, portanto, o pensamento científico, então, que nós passamos a vida a achar que é a dimensão premium do pensamento, não é, de facto, essa dimensão premium. O Einstein, Freud e tantos mais não passaram a vida a fazer estudos estatísticos, tiveram o rasgo de escutar o pensamento e de discorrer de forma abstrata sobre ele. E, portanto, o pensamento, quando não resgata os sentimentos para a palavra, acaba por ser uma versão atrofiada que não é, de facto, razoável. A educação das crianças preocupa muito porque elas precisam de falar com o corpo, precisam de pensar com os sentimentos e de falar com a motricidade e com o movimento ao mesmo tempo, como forma mais saudável e mais expansiva de pensar. E eu acho que todos nós vamos sendo condescendentes com uma escola que quer as crianças quietas, compenetradas e caladas. E uma escola assim, ao contrário daquilo que os professores mais querem e daquilo que os pais e os alunos mais anseiam, não é uma escola amiga do pensamento, é uma escola que incentiva a estupidez. E portanto, a mim preocupa-me, porque as crianças têm cada vez uma educação mais sedentária, não têm tempo para ser crianças, não brincam, não correm, não fazem asneiras e não se sujam.
Mas somos todos a favor de uma vida saudável. Vejam como nós de repente somos as pessoas mais estranhas que possa existir. E enquanto isto, as crianças perdem horas de brincar semanais todos os anos. E pior, trabalham 12 horas por dia, 5 dias por semana, vivem em uma escola que passa a vida a reclamar por aulas presenciais, mas para quem a presença das crianças, a presença efetiva, participativa, pensante das crianças é supérflua, têm cada vez menos direito a recreios. A pandemia quase legitimou a dimensão perigosa dos recreios, tornaram-se perigosos, vivem permanentemente sob uma ameaça de resultados que só as agita e só as ameaça, têm uma sobrecarga de jogos de vídeo que deviam ser quase casos de polícia, de ecrãs onde escrevem com a ponta dos dedos em vez de escreverem com o corpo, mas quem é que acha que isto é desenvolvimento? E de televisores que a toda hora lhes criam ruídos e as atordoam e adormecem. Ora, é muito engraçado porque nós passamos a vida a educar as crianças para os déficits de atenção e depois reagimos a eles como se as crianças, quando os manifestam, fosse porque elas obviamente estivessem doentes. Bom, é um mundo estranho, que acha que o brincar fica bem, falarmos dele, mas não é mais importante do que a escola, e o jogo, até por tudo aquilo que traz, até pela algoria em redor da agressividade, que depois faz com que as crianças se estruturem, fosse quase um bem de segunda necessidade. E eu só queria trazer mais 2 ou 3 apontamentos, mas no que diz respeito aos tempos que nós vivemos, nomeadamente confinamento, e às crianças mais pequeninas, eu devo dizer que fiquei absolutamente escandalizado quando, a propósito do regresso às atividades regulares dos infantários, de infância, etc., as recomendações das entidades de saúde fossem quase no sentido de dizer: a Direção-Geral da Saúde recomenda que, para a sua segurança, as crianças não sejam crianças. E que os seus amigos de todos os dias sejam equiparáveis à condição de estranhos e que as suas educadoras deixem de contaminar os seus meninos com carinho e com bondade, e sempre que as crianças estiverem desconsoladas e a chorar, as sosseguem a 2 metros de distância, tomando os pais a noção de que a saúde mental das crianças seria quase um bem de segunda necessidade. E, portanto, meus caros amigos, quando eu passeio pelas cidades e vejo as cidades esvaziadas de crianças e os parques infantis com as fitinhas vermelhas, eu acho absolutamente afrontoso, porque no fundo é como se as entidades públicas dissessem: desaconselha-se às crianças, desaconselham-se as crianças a usarem a infância, muito menos em público, que é uma coisa absolutamente inacreditável. Portanto, eu tenho medo que uma pandemia tenha começado a normalizar uma reação da nossa parte em relação às crianças. Eu vou já terminar, mas que no fundo vai sendo ainda mais restritiva. E gostava de chamar a atenção que uma infância cheia de restrições é tão estranho, porque as crianças nunca tiveram tantas condições financeiras, de espaços, de educação, mas uma infância cheia de restrições pode não ser uma infância infeliz, mas não é uma infância tão seguramente feliz como nós desejaríamos para os nossos filhos. E, portanto, 2 anos desta tolice toda, que é o que nós vamos ter com isto tudo, porque as crianças perderam um ano letivo e estão a perder o segundo, porque anda toda a gente a navegar um bocadinho à vista, vai precisar de muito, muito, muito tempo para que as crianças reaprendam a ser crianças. Eu não me canso de dizer que nós devíamos reclamar em relação às crianças a bem do seu desenvolvimento saudável, que nós temos a obrigação de tirar a máscara, de lhes tocar e de as abraçar. Porque nós vivemos todos em estado de emergência, é verdade que sim, mas considerando o isolamento, o confinamento e o distanciamento que estamos a pedir às crianças, ou que estamos a pedir às crianças para que vivam a sua infância, o estado é de calamidade, e aquilo que hoje se passa nas famílias e nas escolas é que as famílias e as escolas, que são lugares que podiam ser fantásticos
para o desenvolvimento das crianças vão se tornando cada vez mais zonas de catástrofe com a conivência de todos e, portanto, brincar e ser ativo em tempos incertos significa que nunca, como hoje, o brincar e o ser ativo exige da nossa parte intervenções claras, duras, desafiadoras da insensatez humana e sempre e só solidárias para com os direitos das crianças a serem crianças quando devem ser crianças. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, professor Eduardo Sá. Certamente um pensamento que nos vai levar a muitas conversas. Passava agora então a palavra ao professor Carlos Neto. Muito boa noite a todos, já o sol já se pôs. Queria obviamente felicitar os organizadores deste 15º seminário de desenvolvimento motor da criança, que tem uma longa história. Começámos há muitos anos atrás, hoje somos uma família já gigantesca e isso é de salutar. Também, obviamente, saudar o professor Rui Mendes, o grande obreiro deste seminário de desenvolvimento motor em Coimbra, e obviamente os parceiros, o professor Manuel João Coelho e Silva e também o professor Eduardo Sá, que fizeram um maravilhoso livro, que é também sempre um elemento fundamental que identifica a mobilidade que tem este grupo de trabalho. Obviamente também saudar a todos os oradores e participantes que tive a ocasião de esta tarde estar com eles, ontem não foi possível, ouvi só uma parte do professor João Barreiros. Queria também, obviamente, saudar as palavras amáveis da professora Beatriz Pereira e do professor Eduardo Sá, companheiros de luta nesta questão de brincar e ser ativo ao longo das últimas décadas. Acho que fizemos um bom trabalho, mas acho que uma grande parte da sociedade e principalmente a classe política ainda não percebeu exatamente a mensagem, provavelmente porque não foram crianças felizes, estou convencido, mas de qualquer forma acho que o que está a passar pelo menos dá-nos esta possibilidade de vivermos numa ambiguidade existencial. E por isso este tema, brincar e ser ativo em tempos estranhos e incertos, é um tema que eu acho pertinente. Também, obviamente, saudar o nosso grande e amigo moderador, Luís Paulo Rodrigues. Mais uma vez nos encontramos. E dizer que este tema é um tema geral e permite um aprofundamento quase filosófico, científico e também político. De facto, o brincar e ser ativo é uma solução e um milagre ancestral que permite deduzir que o ser humano tem uma capacidade de autoadaptação e de sobrevivência porque tem milhões de anos de existência este corpo e ele tem dentro de si todas as soluções para ultrapassar todas as dificuldades. Eu diria que na história do estudo do desenvolvimento motor, porque é esta a base em que se baseia este seminário, é chegada a hora de aprofundar esta área de estudo e de investigação e também de intervenção num novo quadro emergente de natureza evolucionista e também ecológica, no sentido de ter aqui um novo desafio para o futuro em termos de estudo e em termos de investigação. Eu penso que é necessário, e era importante, definir uma visão de desenvolvimento sustentável em que fosse possível um duplo desafio complementar na sociedade do futuro, em que pudéssemos de facto começar a estudar o desenvolvimento motor, perceptivo e todas as variáveis que envolvem a complexidade do corpo em movimento, no sentido de termos dois vetores que me parecem ser importantes. Por um lado, a preservação da natureza e, por outro lado, a emergência de uma nova era, que é a era da inteligência artificial. Significa que isto que seria importante perceber que valor pode ser atribuído ao brincar e ser ativo na infância quando temos, de facto, esta dimensão de, por um lado, preservar o planeta e, por outro lado, preservar a vida humana, num momento em que estamos a ser invadidos, de facto, por novas tecnologias, novos dispositivos digitais que são demasiadamente sedutores. E por isso eu acho que
nesta crise global sistémica que estamos a viver, de destruição do ecossistema, de desigualdades, portanto, sociais, eu penso que economias saudáveis dependem de pessoas e ambientes saudáveis. Não podemos desligar a pessoa do envolvimento, nem o envolvimento da pessoa. Como dizia o Yuri Bronfenbrenner, que foi tão citado durante este seminário, há 30 anos atrás, quando eu falava nisso, era considerado uma visão de bruxaria, não é? Felizmente que hoje já estamos a adotar esses modelos mais ecológicos no estudo do desenvolvimento motor e perceptivo, mas diria que seria necessário que pudéssemos ter uma visão mais do que é a estabilidade ecológica, este desafio do que é a vivência do território, como é que evoluímos nesse território e, obviamente, como é que se pode definir uma qualidade de vida das populações no sentido de olhar para a diversidade e também para a emergência climática e ecológica. Nós estamos aqui perante uma transição para uma cultura de sustentabilidade, que é urgente, e é necessário repensar, redesenhar e transformar o território das escolas, das famílias e da sociedade e das cidades. Portanto, precisamos ter aqui uma nova perspectiva de entendimento de como é que a pessoa humana evolui numa perspectiva em que seja possível definir uma visão de desenvolvimento sustentável em que tenhamos uma biosfera próspera, pessoas prósperas e também economias prósperas. Para isso é necessário pensar o que é esse conceito de pessoa próspera. Eu acho que, em função do momento a que chegamos na humanidade, nós necessitamos de várias coisas com qualidade. Ar puro, principalmente, muita natureza, muita capacidade de escuta, muita compreensão do que é este corpo em desenvolvimento, muita necessidade de perceber o que é o sentido e o rumo de um corpo que se move, em que sentido e qual é o sentido de uma alimentação saudável, obviamente, de habitações confortáveis, de uma comunidade verde, de uma segurança que implica sempre a existência do risco, também sempre de uma autorrealização, que é, de facto, uma perseguição que qualquer ser humano tem. Por isso a natureza é o melhor modelo de sustentabilidade e a resiliência, não é? Diríamos que nós necessitamos de ter um espírito comunitário e uma governança participativa. E acho que o estudo dos fenómenos relacionados com o corpo, o professor Eduardo Sá já referiu muito bem esta necessidade de abandonar essa visão cartesiana que ainda existe, e ela existe na sociedade, existe na escola, existe na família. Eu costumo dizer que na escola não entra só o cérebro, entra o corpo todo. O corpo é só um, com sentimentos e com emoções, mas este corpo muitas vezes é retalhado, é visto em gavetas e até na investigação. Significa que temos que ter uma visão mais holística, um novo conceito de qualidade de vida, para estudar todas as variáveis e a influência mútua que essas variáveis têm neste desenvolvimento ao longo do tempo, seja criança, jovem, adolescente, adulto ou idoso, no sentido de procurarmos fazer uma espécie de um pacto de sustentabilidade, no sentido de definir o que é um estilo de vida ativo, o que é uma escola democrática, o que é a autonomia e vivência do território onde vivemos, uma participação e relações humanas mais consistentes, numa maior articulação entre atividades informais e formais. Eu acho que é dramático e até escandaloso a forma como as crianças estão dependentes do tempo da organização dos adultos. Acho que essa ditadura do tempo com que os adultos criam as agendas das crianças e também a sociedade é algo que, de facto, está a minar completamente as competências motoras, emocionais e também mentais. Significa que seria fundamental que desenvolvêssemos práticas, atividades, também contextos que fosse possível desenvolver nestas crianças, que são crianças com uma possibilidade nova de enfrentar o mundo futuro, com mais resiliência, com mais capacidade de adaptação, quer motora, quer cognitiva, emocional e social, sendo amigos mais da natureza,
com mais aprendizagem crítica e inteligente, com uma regulação emocional mais forte, mais criativos, lidar com situações não lineares. O processo de aprendizagem não é um processo tipicamente linear. As tomadas de decisão não são só lineares, implicam a existência de afetos e também de emoções. E, portanto, aquilo que a escola hoje está a fazer provavelmente não servirá de nada para o futuro. A escola está completamente obsoleta e é inaceitável que depois do confinamento, as crianças já estavam confinadas, voltaram com uma grande esperança e com um grande entusiasmo de estar com os amigos, de voltar a ver os professores de corpo e alma, e quando voltaram às escolas foram confinados dentro da sala de aula, estando quietos, sentados e calados, como também dizia o professor Eduardo Sá. Acho isto profundamente lamentável. As crianças, está provado que não têm um nível de transmissibilidade do vírus tão elevado como se pensa. A ciência ainda não acertou o passo, ainda não houve momento para conhecer bem este monstro invisível que nos rodeia, mas acho lamentável a forma como confinamos as crianças em prisões, em hospícios. Lembra-me até uma situação de um quartel que tem regras rígidas, completamente policiadas, em que os corpos se movimentam de uma forma sem liberdade, completamente prisioneiras de um espaço que poderia ser interessante para se lutar e criar imunidade perante este vírus. Por isso, em março, eu dizia, vamos decretar o estado de emergência de brincar ao ar livre, como há 100 anos aconteceu com a tuberculose e aconteceu com a gripe espanhola. Infelizmente não é isso que está a acontecer em Portugal e também em algumas partes do mundo, mas diria que é inaceitável, porque eu devo confessar que quando regressei à escola em junho e agora em setembro, o que eu observei nas minhas crianças, alunos, e também com os alunos da minha faculdade, porque nós fazemos um ensino presencial em direto, trabalhando com as crianças e com os estudantes, o que eu verifiquei foi, por um lado, uma situação de grande aumento de peso, por outro lado, uma regressão motora muito significativa. As crianças passaram a não ter aquelas competências motoras para a idade suficientemente desenvolvidas, regrediram. Por outro lado, com uma instabilidade motórica como eu nunca vi, com uma falta de autoestima, que esta pandemia do medo que se instituiu, que é pior que o vírus, mas que se instituiu e que se observa quando nós olhamos para o corpo em movimento, são crianças que vivem ávidas de socialização e também de descarga de energias vitais que foram acumuladas durante tempo e que muitas escolas não estão a permitir que isso se faça. Vivemos numa situação ambígua em que quem mais sofre são as crianças que estão na escola e são os idosos que estão nos lares. E esta situação é inqualificável do ponto de vista do futuro, porque quando ouvimos os nossos responsáveis políticos a falar que é fundamental recuperar as aprendizagens escolares e também ter atenção à saúde mental, que eu acho que é fundamental, antes e depois do confinamento, ninguém mais se lembrou de qual é o estado da atividade física e qual é o estado do corpo na sociedade portuguesa em relação a todas as idades, mas principalmente em relação às crianças. Situação muito dramática. Da necessidade de estar com os outros, de estar em confronto com os outros. Eu devo confessar que nas minhas aulas, eu permito tudo, que eles se toquem, que eles tenham contato físico, porque a melhor forma de combater este vírus é enfrentá-lo. E enfrentá-lo com as nossas resistências internas, tendo de facto uma boa autoestima, uma boa confiança e uma boa energia, de modo a compreender de facto aquilo que se está a passar. Nós devemos iniciar em larga escala uma estratégia de participação comunitária que passa por mobilizar a família, a escola e as instituições locais para tornar mais ativas as crianças na apropriação do espaço da rua, da cidade e também perto de casa. Significa isto que eu acho que este é um momento oportuno para reinventar
o uso do corpo no espaço familiar, no espaço escolar e também no espaço da comunidade. Provavelmente será o tempo oportuno para que as escolas façam parcerias com os municípios locais para melhorar os espaços exteriores das escolas, que são desoladores. É uma verdadeira vergonha nacional aquilo que se passa hoje nas escolas. Parece que na escola o projeto pedagógico apenas se concentra na sala de aula e não apenas na totalidade do território que faz parte da própria escola, e por isso eu diria, como aconteceu no passado, tirem o currículo cá para fora, deixem que as crianças possam viver os espaços exteriores, eu não lhes chamo recreios, acho que são espaços de aprendizagem com o mesmo valor pedagógico do que tem a própria sala de aula, e por isso temos que criar contextos desafiantes para que as crianças descubram, explorem, sejam pequenos pesquisadores, pequenos artistas, que possam de facto estar a usufruir do espaço e do território da escola e da comunidade, no sentido de aprenderem coisas significativas para esse mundo sustentável que nós necessitamos de desenvolver. E não conhecimentos que são impostos, são explicativos, que não são assimilados porque não são experimentados, não são vivenciados pelo próprio corpo, e por isso eu diria que temos que criar pequenos pesquisadores, no sentido de que, com o corpo em movimento, possam de facto aprender coisas significativas que serão úteis para o futuro. Nós temos que equilibrar esses currículos duros com currículos moles, nós necessitamos de crianças que tenham capacidade de trabalhar com problemas complexos, que sejam sujeitos com pensamento crítico, pessoas que sabem comunicar e que sabem trabalhar em grupo, em equipa. Precisamos de uma visão cooperativa, comunicativa e também ecológica da existência do espaço escolar, que se abra dos muros e que saia das prisões, que possamos tirar as crianças dessas prisões de modo a que possam vivenciar o território da comunidade e possam criar cidades ativas, famílias ativas e escolas ativas. Para isso temos que fazer aqui, de facto, convido-vos a pensarmos numa mudança de paradigma do que é o futuro da escola e também o funcionamento da sociedade. De facto, já a Beatriz falou nisso e também o professor Eduardo Sá, as crianças estão a ficar muito sedentárias. Há uma decadência pior, que agora se agravou com esta pandemia. E este sedentarismo, este analfabetismo motor, esta inatividade física, é algo que me parece que necessita de ser repensada. Necessitamos de medidas políticas de modo a que o desporto seja aberto, a educação física escolar possa ser realizada, que o desporto escolar possa ser uma realidade. Não se pode fechar essas atividades que dão prazer às crianças, que dão socialização, que permitem que, de facto, elas tenham um significado da vida que vivem. E por isso nós estamos a viver uma espécie de um estado caótico quanto ao sedentarismo infantil e os efeitos na saúde mental, nas desordens mentais e também na saúde física, no que diz respeito à iliteracia motora que está a ser criada. Em Portugal, cerca de 70% a 80% das crianças e jovens não fazem atividade física suficiente e não brincam adequadamente em espaços exteriores. E isto era antes do confinamento. Estou convicto que neste momento estas percentagens são ainda mais expressivas. E não admira que num estudo recente que foi feito pelo HBS, da Margarida Matos, 9,5% das crianças digam que não gostam da escola. Eu gostaria muito que tivéssemos uma escola verde, interessante, desafiante, com curiosidade, para que as crianças tivessem vontade de fugir para a escola e não vontade de fugir dela, não é? Também gostaria que tivéssemos um sistema laboral que permitisse aos pais terem mais tempo para estar com os filhos. De facto, este confinamento foi bom para algumas famílias porque reabilitou o conceito do que é viver em família. Houve muitos pais que perceberam as necessidades dos seus próprios filhos, mas por outro lado, para outras famílias foi um verdadeiro inferno e foi uma desigualdade gritante. E por isso, mesmo que no mercado, a médio e a longo prazo, existem robôs mais baratos, o professor é insubstituível, porque a relação humana, o contato físico, o olhar, olhos nos olhos, cara com cara, é absolutamente essencial para que se possa desenvolver e o ser humano consiga
significado da sua existência. Eu, de facto, noto nas crianças uma certa angústia, uma certa tristeza, uma certa ansiedade, depois no regresso agora às escolas. Quando estou a trabalhar com elas, elas não gostam da minha máscara e eu vejo-me obrigado a tirá-la para conseguir falar com eles de forma direta, não é? Em que o contato físico seja fundamental, o abraço, o brincar com prazer, o jogar com prazer, o pôr o corpo em movimento, de facto, no sentido mais efetivo. Porque brincar e ser ativo é uma espécie de altar, não é? De suspensão, de vão, que é absolutamente fundamental. As crianças têm que ser capazes de confrontar-se com esse risco para criar resiliência e para criar imunidade. E eu penso que acho que é um pouco estranho como é que se confinou o corpo na sociedade portuguesa desta maneira, não é? Acho que é lamentável porque vamos pagar muito caro. O corpo é que paga, não é? Como dizia o Pedro Stresch no livro que acabou de publicar recentemente, não é? Porque, de facto, essa maneira como as crianças hoje estão a viver o corpo, elas estão a viver de uma forma relativamente insegura, não é? E este aprisionamento que está a ser feito novamente na escola não é bom. As crianças precisam de colo, como dizia o professor Eduardo Sá, mas também precisam de distanciamento, não é? Quando é possível. Eu costumo dizer que educar é distanciar, quando é possível, não é? Como dizia João dos Santos, não é? As crianças precisam de proximidade e de afeto, mas quando é possível darmos distanciamento e autonomia. As crianças precisam, com muita urgência, de autonomia e de participação. A participação é outra palavra mágica que entra aqui, que é como é que elas participam no processo educativo, como é que elas participam nas decisões comunitárias, como é que as crianças têm a possibilidade de poder ter ideias novas, diferentes, e não apenas viverem completamente amarguradas e em silêncio. Eu acho que a sociedade portuguesa está silenciada. Precisamos de um grito, precisamos de garantir esses direitos à liberdade, à democracia, mesmo com o uso das novas tecnologias que vieram para ficar, mas necessitamos de acordar estes seres humanos para não viverem amordaçados e, obviamente, que se não estivermos vigilantes, nós vamos ter muito, eventualmente, não só uma ditadura digital, mas o aparecimento de ditadores que já estão aí à mostra, não é? E que são, de facto, altamente perigosos para aquilo que é a expectativa que nós temos do futuro. De qualquer das formas, eu não queria deixar, vou já terminar, Luís, não queria deixar uma visão muito negativista. Eu sou apologista de uma visão otimista sobre o futuro. Acredito que o ser humano, na sua evolução, que são milhões de anos, nós temos todos os dispositivos internos para conseguir ultrapassar todas as dificuldades e ultrapassar todas as contrariedades. Mas diria que, voltando ao princípio, estudar o desenvolvimento motor, intervir na área do desenvolvimento motor, da atividade física, do desporto, numa visão de sustentabilidade. Precisamos ter aqui uma visão mais ecológica de fazer a estruturação de novos instrumentos, de novas metodologias de estudo, para perceber o sofrimento que o ser humano está a passar e perceber porque é que esta situação de insustentabilidade do movimento e do corpo está a acontecer. E como dizia o nosso cardeal Tolentino de Mendonça, é urgente acabar com esta visão cartesiana de que só se valoriza o cérebro e não se valoriza o corpo em movimento. Porque é pelo movimento que se estrutura o cérebro. Corpos ativos dão cérebros ativos. E é isso que temos que acreditar nesta área tão interessante de estudo e de investigação que é o desenvolvimento motor. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Apaixonado e apaixonante como sempre. E então agora abrir as perguntas do painel. Como de costume podem fazê-las diretamente ou se quiserem colocar no bate-papo para nós pomos aos nossos... Pode, Rui Matos, com certeza, força. Olá, boa tarde a todos, obrigado pelas vossas comunicações que sempre nos fazem ficar inquietos e com vontade de, apesar dos sinais não serem muitas vezes positivos, pelo menos a mim, sempre que vos ouço, e perdoem-me, em especial pelo caso Neto, fico sempre com a vontade de fazer um pouco mais e melhor.
Eu escrevi aí no bate-papo um pequeno texto enquanto vos ouvia, fica aí para depois quem quiser ler. Queria só fazer aqui agora uma reflexão, para além disso que eu escrevi. O professor Carlos Neto falava das crianças estarem fechadas, de facto, não são só as crianças que estão fechadas. A minha mãe está fechada há 8 meses num lar, como acontecerá se calhar com as mães ou com os pais de alguns de vocês. E há cerca de 2, 3 meses ela conseguiu sair, fez-me lembrar quase como os presos, quando têm uma precária. Portanto, a minha mãe saiu, mas infelizmente, por um motivo mau, porque caiu, como os velhos caem muito, e agora caem cada vez mais. Aliás, já fomos alertados para isso pela creio que a sociedade, a ordem dos fisioterapeutas, não estou certo, porque também nos lares eles estão parados, quietos, calados, como eu escrevia. Eu fiquei a pensar, certamente não foi isso que aconteceu, mas será que a minha mãe aproveitou esta oportunidade que se lhe abria? Eu saio, mas só se for para ir ao hospital. Infelizmente a minha mãe foi ao hospital, felizmente não partiu nada desta vez. E foi a oportunidade que ela teve para sair, foi ir ao hospital. E eu fico a pensar, mas será que os velhos têm que cair para poderem sair um bocadinho? E fico muito angustiado com isso. E depois fico muito angustiado com a escola, por tudo aquilo que foi aqui dito. Eu acompanho um agrupamento de escolas aqui na zona, portanto, chamam-lhe o perito externo, pomposamente, o perito externo, tudo bem. Sou eu que vou lá conversar com as pessoas. E há 1 ano e tal, eu fui lá a uma escola do primeiro ciclo e pedi às professoras para se descalçarem e virem comigo lá para fora, sentir a relva, sentir o chão, porque tem lá um espaço fantástico na escola. Acharam estranho, mas depois é como o estranhar e o entranhar. Perceberam a ideia. Eu agora penso, e o que é feito disto tudo? E porquê é que as aulas não vão mesmo lá para fora? Eu na altura desafiava-as, deem as aulas cá fora, temos um tempo fantástico, tem um espaço fantástico. E agora era a oportunidade para isso, não é? Por todos os motivos. No entanto, continuamos a mantê-los fechados, entaipados, quando se sabe que esse é que é o pior ambiente, devia ser a rua. Portanto, olha, é aqui uma consideração que eu deixava, obviamente não é pergunta nenhuma, mas se quiserem dizer alguma coisa baseando nisto, eu também agradecia. A todos. Obrigado, Luís Paulo. Obrigado. Não sei se algum dos palestrantes quer dizer alguma coisa. Eu gostava de dizer que é o momento oportuno para convidar as crianças para ir para a rua, devolver a rua às crianças, para elas participarem em projetos interessantes para que possam termos cidades mais saudáveis, mais caminháveis. E, por outro lado, também reconhecer e tomar consciência da importância do meio natural, da natureza. Porque a natureza dá-nos um conjunto de instrumentos fundamentais para se perceber a si mesmo, para ter mais capacidade de escuta. E até ainda recentemente um estudo publicado em Helsínquia demonstrava uma coisa que eu considero absolutamente essencial, que parece que afinal o contato com a natureza permite que as crianças tenham um desenvolvimento das células T, que parece que são fundamentais para o regime imunitário, e as vantagens de estar ao ar livre são absolutamente fantásticas do ponto de vista de aprendizagem e de criação de competências que são essenciais no âmbito da formação educativa. E, portanto, é chegado o tempo, de facto, de decretar também essa possibilidade de as escolas compreenderem um discurso de que o ensino não se faz só sentado, porque o estar sentado muitas horas é uma das maiores doenças do século. É uma hecatombe muscular, é uma hecatombe do pensamento e uma hecatombe corporal. Não é? Se observarem bem, façamos esta pergunta de quantas horas passamos sentados durante o dia, quer as crianças, quer os jovens, quer os adultos, quer os idosos. Nós, no nosso percurso filogenético e ontogenético, de facto, o sentado é uma postura de transição, porque nós temos a necessidade de obtermos a posição de pé, com muita fragilidade. O ser humano é um ser muito frágil, preguiçoso, que ao longo da evolução teve que passar por diversas situações difíceis. Eu costumo dizer que quando tivemos problemas na nossa história como humanidade, nós reunimos-nos em comunidade, mas depois esquecemos disso e tornamos-nos muito egocêntricos. E, de facto, este vírus, que é um pouco democrático, vem-nos ensinar que necessitamos de ter uma visão comunitária, uma visão fraternal, de trabalharmos em grupo e em conjunto, não é? Mas, de facto, esta regresso à natureza, esta tentativa de pôr as escolas
com crianças a serem mais exploradores do meio natural é absolutamente essencial. Mas, por outro lado, no princípio, a sedução digital é grande. E penso que, de facto, temos que conviver neste sofrimento, de algum modo, bipartido, esta cultura híbrida, desta sedução do ecrã, e, por outro lado, ter o corpo ativo, ter o corpo a mexer-se com significado e com intencionalidade. Posso comentar só brevemente, muito brevemente. De facto, eu aproveito esta questão do Rui Matos, porque eu acho que se fôssemos estudar hoje a quantidade de quedas que há nas pessoas velhas e a quantidade de quedas, enfim, levaram e vão ser causadoras de morte agora e daqui a uns meses e daqui a uns anos, porque efetivamente vale a pena fazer um estudo nessa área, porque como as crenças normalmente são as pessoas mais velhas aquelas que estão a sofrer mais as consequências deste confinamento, e já em muitos espaços não havia, e tem que se fazer um grande trabalho também nessa área, é de facto necessário fazer um grande trabalho de maneira a que as pessoas precisam de sair diariamente para a rua e não o fazem, bem pelo contrário, em vez de aproveitar o ambiente natural, ficaram fechados num espaço ainda mais restrito e, portanto, desaprenderam de andar, desaprenderam de fazer as coisas mais simples do dia-a-dia, ou tiveram maiores restrições e, portanto, limitações e vão ter dificuldades em recuperar esse tempo parado. Não há quase possibilidade de recuperar esse tempo. E nas crianças aconteceu muito isso, e quem trabalha no dia-a-dia com as crianças verificou que depois de regressarem deste tempo de confinamento, elas tinham habilidades muito limitadas, elas tinham muitas dificuldades, coisas que faziam antes e que agora estavam limitadas. E por isso concordo que a escola, eu penso que hoje já temos algumas escolas com mais espaços, e eu por acaso costumo passar no mundo, vejo as crianças a brincar cá fora no tempo de recreio, só que é tão limitado, é só um tempo de recreio, quando o meu entendimento é que deveria estar um grupo de crianças às 9, às 9h30, outro grupo às 10, 10h30, pelo menos uma turma, e toda a manhã, todo o dia, aquele espaço de recreio deve estar ocupado. Não faz sentido que haja meia hora do dia, porque na sequência do que está a dizer o professor Carlos Janeiro, não faz sentido que haja ali meia hora do dia que aquele espaço que é tão rico não seja aproveitado, embora e que, ao contrário, estas crianças estejam e permaneçam muito tempo dentro de uma sala de aula, 1 hora, 2 horas, 3 horas, não faz sentido. Não, é preciso ter intervalos, isso mesmo. É preciso dizer também que os espaços de muitas escolas são desoladores, porque são feitos de cimento e de sintético. Retiraram tudo o que era interessante para as crianças terem desafios. Por isso eu digo que neste momento seria oportuno fazer-se protocolos com os municípios no sentido de melhorar esses espaços exteriores. Por outro lado, também era necessário que as crianças e as escolas pudessem ter mais capacidade participativa num urbanismo participativo para alterar a situação. Nós não temos cidades mais inseguras. Nós, como foi dito numa comunicação esta tarde, somos o país da Europa mais seguro e somos o 3º país mais seguro do mundo. É inaceitável que as crianças não tenham mobilidade na rua, na cidade, não vão à escola a pé e não regressem à escola. É uma situação obsessiva e quase patológica à forma como os pais deixam as crianças na escola. Basta olhar para a porta da escola e ver como é que os carros param e como é que as crianças saem. Quer dizer, como é que fazemos formação parental? Como é que alteramos estes medos e estas representações que estão na cabeça dos pais de dar autonomia aos seus próprios filhos? Há aqui um trabalho enorme para se fazer, quer em termos de investigação, quer em termos de intervenção, não é? Mas penso que o corpo está esquecido na sociedade. O corpo está esquecido na sua aparência, mas também e principalmente na sua essência. Damos mais valor à estética do que à ética, não é? É algo que é paradoxal. E, portanto, reabilitar este corpo todo numa visão monista, não é? Numa visão que não separe em gavetas as coisas, é absolutamente essencial. Mas, de facto, o estereótipo que eu vejo
nas cabeças dos decisores é que tudo está centrado obsessivamente num conceito de saúde e de educação, em que o corpo está esquecido no âmbito da atividade física, da atividade desportiva, da atividade cultural, da atividade artística. Tudo está fechado. Fecharam tudo. Onde está o corpo dos portugueses? Como é que é possível ter prazer em viver? Qual é o sentido da existência? Só há sentido da existência se nós nos confrontarmos com a morte, com os limites. Quando se confrontamos com os limites, isso é uma forma de dar oportunidades para nós percebermos o que é viver. Estão-nos a retirar o prazer de viver. É isto que eu acho. E já me estou a emocionar demasiado. Obrigado, professor. Frederico, tinha aqui uma pergunta também para colocar. Frederico? Olá, boa tarde. Obrigado mais uma vez pela vossa partilha. A minha pergunta é bastante prática e parte aqui de uma ideia que tenho que tem a ver com isto. O Ministério da Educação, quando nós pensámos agora, quando foi pensado o regresso às aulas, do meu ponto de vista, não disse de uma forma esclarecedora e expressiva que, de facto, a melhor opção que poderíamos ter era ter as crianças a passarem mais tempo no exterior e que as aulas pudessem acontecer no exterior. Portanto, houve um documento que foi produzido, que foi um documento de recuperação das aprendizagens, um documento que se cinge na recuperação das competências socioemocionais, e nós fazemos um Ctrl+F e procuramos lá a palavra brincar, e ela, a ideia que fiz, que nem sequer aparece lá uma outra sugestão, mas o brincar livre não aparece, portanto o tempo de recreio é completamente esquecido, e portanto, como tal, a minha pergunta para todos, mas também gostava de ouvir o professor Eduardo Sá, uma vez que ele ainda não teve assim a oportunidade de voltar a dar a sua opinião, como é que nós, enquanto sociedade e coletivo, podemos pressionar efetivamente o Ministério da Educação e a própria, neste caso, DGS, não é? A ter uma visão que vocês todos e todos nós defendemos aqui de uma escola mais ativa, de uma comunidade mais ativa, onde as crianças realmente tenham o protagonismo que deveriam efetivamente ter. Porque o que eu acho que é curioso é que é assim, as regras e as normas foram postas, a maior parte das escolas abraçou-as, estão a pôr em prática e, portanto, a minha pergunta é, então se viesse de uma instância superior esta nota de que de facto as crianças tinham que passar mais tempo lá fora, que isso potenciava as aprendizagens, a socialização, tudo aquilo que vocês falaram e que nós todos partilhamos, talvez isso fosse um bom princípio. E obrigado. Eu estava atentamente a escutar e, portanto, não fazia nem sequer questão de intervir, mas agradeço a questão que coloca. Começando pelas entidades de saúde, eu peço desculpa, mas eu receio que elas não conheçam, no mínimo indispensável, a forma como funcionam as crianças. E, portanto, fico sempre muito, muito chocado quando vejo determinados comentários. Lembro-me muito recente de uma pessoa muito responsável que dizia que, nomeadamente, a utilização dos parques infantis e dos espaços públicos pelas crianças não era uma questão prioritária e, portanto, como se, no fundo, as crianças aguentassem tudo. Devo dizer que, se há algum tempo eu me insurgia contra aquela ideia de que tudo na vida das crianças podia ser traumatismo, não se pode dizer não a uma criança porque é traumática, não se pode estabelecer uma regra a uma criança porque é traumática, entrou-se numa ideia que a mim me inquieta. De repente eu passei a ouvir com uma frequência absolutamente fora de lugar que as crianças aguentam tudo, o que não é manifestamente verdade. Os custos daquilo que nós estamos a fazer não se manifestam no imediato, manifestam-se logo a seguir. E, portanto, nós, de uma forma absolutamente irresponsável, estamos a criar sequelas graves, que são danos no desenvolvimento para toda a vida. Por outro lado, eu acho importante a questão que coloca, mas eu tenho medo que às vezes tenha ficado alguns vícios de forma do Estado Novo na nossa relação com as entidades responsáveis, ou seja,
aquilo que se passa nas escolas não é uma responsabilidade exclusiva das escolas, mas é uma responsabilidade partilhada de quem gera o sistema e dos próprios pais. Porque eu acho que nós temos, acima de tudo, que chamar a atenção dos pais como pessoas que podem agitar o sistema para a necessidade de que as crianças tenham outro tipo de requisitos que não as atividades confinadas em contexto escolar que elas têm. E, portanto, eu não me canso de dizer que mais escola não é, por inerência, melhor escola. E na ânsia até de ser provocatório, houve um dia que eu sugeri que se fizesse um ranking dos recreios, porque aquilo que me parece é que se nós formos ver os recreios das escolas públicas e privadas, bom, vamos chegar à conclusão que eu conheço, não muito longe de mim, escolas que passam a vida a reclamar a boa classificação dos seus alunos nos rankings dos exames, que não têm nem sequer um pedacinho de recreio ao ar livre. E eu acho delicioso como é que estas escolas podem funcionar como infantários e como escolas. E, portanto, é o domínio da mais absoluta irresponsabilidade. Portanto, eu acho sinceramente que não consigo perceber, e por mais que eu tenha um respeito imenso pela política, mais do que muitas vezes pelos políticos, bom, eu não me canso de perguntar porque é que nunca foi um compromisso de regime patrocinado pelo Sr. Presidente da República, por exemplo, ou pela Presidência da República, trazer todas as entidades à esquerda e à direita, e as entidades relacionadas, a Confederação de Pais, os professores, etc., para perguntarmos todos o que é que queremos da escola e para, de facto, refundarmos aquilo que é a escola. Porque, de facto, aquilo que parece é que nós passamos a vida a dizer que as crianças têm déficits de atenção, mas os déficits de atenção graves, perigosos e ameaçadores não são os delas. E, portanto, neste contexto, claro que nós precisamos de repensar tudo. Eu percebo perfeitamente aquilo que o professor Carlos Neto estava a chamar a atenção. Muitas vezes os recreios das escolas têm lá, mesmo quando têm alguns adereços desportivos, parecem fazer parte da arqueologia desportiva. São cestos de basquete ferrugentos, completamente descalibrados, que nem sequer o diabo de uma miserável rede eles têm. As crianças brincam em pisos de alcatrão e seja o que Deus quiser, e de facto, se já me preocupava que as crianças não tenham recreios, calma, quando querem incentivar o sucesso educativo, devolvam-nas ao recreio. E portanto eu acho delicioso que as crianças neste momento, antes da pandemia, a tendência é que tivessem, quando a coisa era sumptuosa, que tivessem 10 minutos de recreio. Vejam o que é que são 10 minutos de recreio, não é? São 3 minutos para comer o pão, 3 minutos para ir à casa de banho, 3 minutos para brincar, o minuto que fica para os trocos. Passou a banalizar-se o recreio de 5 minutos. Há escolas neste país que têm um funcionamento contínuo até às 3 da tarde, sem direito a recreio, e isto não quando a pandemia fez com que as crianças dissessem, com que os responsáveis dissessem o recreio é perigoso. O recreio é perigoso, mas todavia os refeitórios dão comida para as crianças irem comer no chão do recreio. E portanto, a tolice é tamanha que de facto eu fico muito inquieto, porque a linha A, acho que os diretores das escolas são pessoas inacreditáveis, que sem orientações muitas vezes conseguem pôr as escolas a funcionar. Os professores são pessoas do outro mundo, porque não têm condições para darem aulas, têm janelas abertas, com ruído, com frio, com tudo, expõem-se a riscos e a perigos constantemente, e no final de contas chega-se à conclusão que tudo aquilo funciona com uma absoluta normalidade, o que não é verdade. Nós temos que ter a coragem de perguntar quanto custa, em termos do desenvolvimento de milhares de crianças deste país, estes 2 anos letivos. Quanto custa? Porque não funciona em normalidade, e não, as desigualdades sociais a todos os níveis fizeram com que a pandemia, se nós achávamos que a escola era o elevador social, a pandemia ajudou-nos a perceber que o elevador parou
entre o andar 2020 e o andar 2021 e atendendo ao peso das circunstâncias, descaiu, e já não sei exatamente onde é que ele está. Obrigado. Eu que agradeço. Não sei se mais algum dos conferencistas quer dizer alguma coisa sobre isto. Senão eu ia colocar aqui uma pergunta final. Ontem o professor João Barreiros, na conferência que fez, desafiou-nos para uma outra pandemia, no fundo. E não só ele, mas também várias das coisas que têm sido ditas aqui ao longo destes 2 dias. E, de facto, parece ser evidente que a modificação dos contextos socioeconómicos, da urbanização, da falta de crianças, da falta de liberdade, da falta de espaço, que se vai construindo nesta sociedade, e não estou a falar apenas na sociedade portuguesa, estou a falar na sociedade em geral, e foi isso também que ontem o professor João Barreiros quis mostrar, e ele fez uma previsão, mesmo tendo o cuidado de nos avisar que todas as previsões são imprevisíveis, mas fez uma previsão de que isto significaria uma mudança brutal naquilo que poderia ser a criança e a infância da criança nos próximos tempos. Esta pandemia é uma crise, mas aquilo que ele ontem falou e que nós temos estado a assistir é muito mais do que isso, porque é uma crise continuada e avolumada, não é? E eu gostava de saber a vossa opinião, para além de tudo aquilo que já disseram e que já têm defendido, sobre qual será a forma de nós obstarmos a esta situação. Ou será que o nosso corpo biológico, ou quando é que será o momento em que o corpo biológico se vai revoltar? Porque me parece que é preciso aqui quase uma rebelião para que de facto possamos transformar algumas das realidades que são cada vez mais económicas, cada vez mais egoístas e cada vez mais constrangedoras para a infância e para as crianças. Luís, eu peço desculpa, gostava de reagir já. Eu acho que a tua questão é absolutamente fulcral. Fazer uma perspectiva do que é que vai ser o futuro desenvolvimento humano é de facto um exercício fantástico do ponto de vista não só de estudo, de investigação, etc. De facto, não é só a pandemia, nós vamos debruçar-nos com problemas muito sérios de uma sociedade que se vai mudar violentamente nos próximos 20, 30 anos. Eu já cá não estarei, com certeza, mas tenho a sensação de que temos que nos preparar rapidamente para perceber que aquilo que eu tentei dizer no princípio, este conceito de sustentabilidade da natureza e, por outro lado, de uma sociedade de inteligência artificial, no fundo, que vai ser altamente influenciada, por exemplo, a introdução do 5G, que vai alterar completamente as profissões do futuro. Por outro lado, também o facto de se vir a assistir provavelmente uma grande mudança. Estão-me a ouvir? Perdi o contato. Estamos a ouvir. Provavelmente de um mundo completamente, uma sociedade futura completamente incerta e imprevisível, significa que muitas profissões vão desaparecer, e essa é uma questão que se coloca muito pertinente àquilo o que é que estamos a fazer hoje na escola e nas universidades. Aliás, já não falou aqui sobre o problema do ensino na universidade e particularmente sobre as nossas áreas. Seria uma reflexão também muito importante, como é que estamos a preparar os nossos alunos para lidar com estes problemas no futuro, e estou a falar de alunos de educação física, de desporto, de reabilitação, de dança, etc., nas mais diversas áreas. Como é que esse corpo vai viver no futuro, vai sobreviver? Mas há uma dúvida que eu não tenho, Luís, é que a melhor milagre e a melhor solução é brincar e ser ativo. Isso eu não tenho qualquer dúvida. Por mais que nós possamos viver dentro de 30, 40 anos num mundo completamente robotizado, e por mais tendência que exista de robotizar o corpo humano e humanizar os robôs, não vai ser possível dispensar este fundo simbólico, inconsciente, de que é lutar contra a adversidade, contra a sobrevivência, e o grande milagre que temos dentro de nós é este impulso de poder brincar,
de poder, de facto, adaptar-nos, como falou Darwin, não é? Essa capacidade que desenvolvemos durante milhões de anos. Isso não vai desaparecer. Podemos substituir peças, com certeza, podemos substituir ali ou acolá. Aliás, o desporto vai passar por uma grande crise de valores éticos e morais quando os atletas começarem a colocar alguns dispositivos elaborados pela inteligência artificial. Mas há uma dúvida que eu não tenho, é que o melhor instrumento que está ao nosso dispor e que ultrapassa crenças, ultrapassa raças, ultrapassa situações geográficas, é que todos brincamos, sempre brincamos na história da humanidade, isso é observável nos animais e nos homens e vamos continuar a fazê-lo. E por isso eu não tenho qualquer dúvida que é o melhor instrumento para lutarmos contra essas adversidades, que vão ser novas oportunidades, obviamente que provavelmente também deixaremos este planeta, mas obviamente é preciso não ter uma visão extremamente apocalíptica, esqueci-me o nome, portanto, apocalipse, não há aqui um apocalipse imediato, mas temos que nos preparar para ele, e o grande drama é que hoje a sociedade está-se a debater em problemas políticos e marginais, quando se deveria estar a centralizar e a focar em problemas fundamentais do futuro da humanidade, como é, de facto, a crise climática, por outro lado, a paz e, acima de tudo, o desenvolvimento humano. Isso eu acho que é absolutamente fundamental. E é aí que nós temos um papel que eu acho que é essencial, onde é que está o papel da atividade física, do jogo e também do desporto como instrumento, e das artes como instrumento fundamental de preparar esse futuro que não vai ser completamente robotizado, porque o ser humano vai continuar a sobreviver. Posso? Bom, eu apenas queria dizer que enquanto tivermos investigadores com a seriedade que aqui temos e que aqui foram apresentados trabalhos, vai haver mudança e vai haver mudança positiva. Vai ser lenta, mas essa mudança vai ser consistente e portanto, nós vamos dar outras oportunidades às crianças, estando cá ou não, todos estes jovens investigadores vão segurar estas possibilidades que são importantes e nas quais acreditam e nas quais a investigação demonstra o seu valor e a necessidade de dar oportunidades às crianças de brincar livremente. Não será de um momento para o outro, vamos ter fases mais complicadas, esta é efetivamente uma fase complicada, é muito difícil, como disse o professor Eduardo Sá, a questão dos pais são basilares e não é fácil chegar aos pais. Também não é fácil chegar às entidades políticas que definem as regras neste momento de um jogo tão complexo, mas apesar de tudo chegam um conjunto de esforços que começam e têm alguns resultados positivos. É claro que é preciso um trabalho contínuo sério, como está a ser feito, e uma investigação tão forte como aquela que está a ser feita, que demonstra que é mesmo preciso deixar espaços e tempos para as crianças brincarem. Bom, enfim, tocado no seu desafio, eu devo dizer que ontem estava a falar com uma pessoa cuja mãe casou aos 15 anos e teve 4 filhos e sofreu imenso e tentou até suicidar-se algumas vezes e reagiu e contra tudo aquilo que era suposto na vida dela e no ambiente social de que ela fazia parte, divorciou-se, fez uma licenciatura, fez uma segunda licenciatura e educou 4 filhos. E eu estava-lhe a chamar a atenção para um pormenor que eu acho que é verdade. Eu acho que às vezes nós somos muito vaidosos e temos sempre a ideia que a humanidade depois de nós será um dilúvio. Eu gosto de olhar para trás e de ver que a humanidade foi crescendo de uma forma absolutamente inacreditável, com condições absolutamente depauperadas, e só foi possível porque as mães e os pais, independentemente de tudo, apesar de todo o seu sofrimento, foram capazes de ser sempre melhores mães e melhores pais. E portanto eu não fico nada preocupado em relação ao futuro, bem pelo contrário.
Não fico por maioria da razão também, porque nós passámos a vida a vender uma ideia de capitalismo selvagem, de economia de mercado muito devoradora, que passava a vida a dizer que, no fundo, o mercado exige novidades, e fico absolutamente divertido ao ver que pessoas que em Portugal provavelmente estariam confinadas e obrigadas a estar num lar de terceira idade, aqueles lares que têm designações absolutamente insultuosas, como a Caminho do Paraíso e outras coisas do género, estas pessoas, hoje uma delas é Papa, outra é o novo Presidente dos Estados Unidos, são exemplo de humanidade e de interpelação, e portanto a humanidade tem esta coisa absolutamente fantástica, que passa a vida a dizer que o mercado exige novidades, e as pessoas velhas estão a dar a entender cada vez mais que, de facto, a sabedoria é um património absolutamente fabuloso, que assim vira o mundo avesso e torna o futuro um lugar apetecível. Agora, se há uma entidade que eu acho que tem que mudar, e peço-vos desculpa, há aqui muitos investigadores que eu respeito imenso, eu acho que mais do que a escola, a universidade é um sítio obsoleto, que é um entrave à produção de conhecimento. A universidade, depois das reformas de Bolonha, baralhou tudo e converteu a produção de conhecimento numa espécie de produção de ciência a metro, em que os conhecimentos se clonam uns nos outros e que os sábios, os professores sábios, aqueles que marcam os alunos, como o meu querido amigo Carlos Neto, às vezes porque não têm papers, muitas vezes são quase desqualificados e, portanto, se há um sítio que precisa de ser arejado, refundado, é a universidade, porque a universidade é um sítio plural, de contradições, um lugar de facto que no fundo traz as pessoas dos mais diversos conhecimentos e os põe a dialogar na produção de um conhecimento comum, coisa que a universidade neste momento não é. Nós estamos a espatifar um bem precioso que é a universidade, e porque o estamos a espatifar, estamos a comprometer o futuro. E portanto eu acho muito importante que nós falemos da escola, mas acho ainda mais importante que tenhamos a coragem, porque nos acobardamos todos, em nome de carreiras e de outras coisas do género, de interpelar de frente a universidade, que precisava de dar uma vassourada de uma ponta à outra, porque essa sim precisa de ser refundada, porque refundada a universidade, o mundo muda, porque o mundo sempre mudou de uma forma irreverente, nos conflitos sociais, nas mudanças que marcaram a humanidade de dentro da universidade para fora da universidade. E portanto era a altura de todos nós, e há aqui tantas pessoas preciosas, pegarmos na universidade e virarmos a universidade do avesso, porque uma universidade aberta e pensante faz com que o futuro seja de facto o sítio mais magnífico onde de facto qualquer um de nós possa viver. Subscrevo. Muito obrigado. Tornar uma universidade culta e não inculta. Acho que foi uma boa forma de nós acabarmos este seminário com estes 3 testemunhos de otimismo, sobretudo, e de mudança, de perspectivas de mudança. Eu ia passar e agradecer naturalmente aos 3 palestrantes, a todas as pessoas que estão connosco. Neste momento ainda são 103 participantes, portanto é um largo número de participantes. Infelizmente não vamos ter muito mais tempo para continuarmos. Eu vou passar a palavra ao professor Rui Mendes para o que ele quiser. Bom, é muito simples, sabem que eu nessas coisas sou bastante rápido, não é? E, portanto não pretendo aqui fazer nenhuma intervenção de fundo. Naturalmente agradecer a todos os palestrantes, a todas as pessoas que fizeram comunicações, que contribuíram com o seu trabalho para o livro, que será o livro de estudos de desenvolvimento motor da criança, portanto número 13, neste caso é editado enquanto editores pelos 3 membros que estiveram indexados às respectivas organizações, o Baby Lab, o CIDAF e a Unicid. É editado pelo CIDAF enquanto centro de investigação sediado na Universidade de Coimbra e ligado à Faculdade de Ciências do Desporto de Coimbra, e portanto desse ponto de vista agradecer a todos, claro, em particular aos nossos conferencistas e aos moderadores que tiveram a capacidade de gerir o tempo, que não é muito fácil. Eu diria, ou permitiria no final, ao contrário do que não
como estava previsto, para esta sessão de encerramento, que é naturalmente muitíssimo rápida. Houve várias coisas bastante relevantes durante este seminário. Uma delas já foi feita a meio, que é a indexação do próximo seminário que será feito em Évora. De resto, está previsto seminários até 2024, a seguir em Faro, imediatamente a seguir no ISMAI e mais tarde na ESE de Lisboa. Isso já está, digamos que, alinhavado, e permitiria, para fechar, enfim, o seminário começou com a intervenção dos presidentes das diferentes unidades orgânicas, da Faculdade de Ciências do Desporto e da ESE de Coimbra, e permitiria agora, para fechar, quer ao Dr. Eduardo Sá, quer ao Dr. Manuel João Coelho e Silva, enquanto diretores, neste caso do Baby Lab, e do CIDAF, que pudessem fazer uma breve síntese, ou enfim, uma breve reflexão, se assim entenderem, em relação à sua participação neste evento. Dr. Manuel João Coelho e Silva, faça favor. Totalmente inesperado entrar, a não ser para escusar o Dr. Rui Mendes de se autoelogiar, e deixei uma marca no prefácio do livro, nomeadamente na exploração de um território, e de um território de proximidade, de rede, de disciplina. Hoje somos inundados por certames que, sendo pluridisciplinares, acabamos por nos perder. E esta é uma disciplina específica do desenvolvimento motor, que reúne especialistas, e do qual foi muito agradável sentir gente nova a entrar na disciplina de desenvolvimento motor, a apresentar os seus postos, os seus trabalhos, e isso é um mérito coletivo, e ao professor Rui Mendes e à equipa que esteve na organização, felicito em nome da Unidade de Investigação e da Faculdade, estando também aqui o Dr. Zé Pedro Ferreira, que de certeza fará de minhas também estas palavras. Muito obrigado, Dr. Rui Mendes, e a todos os participantes. Ok. Finalmente, Dr. Eduardo Sá, por favor. Meu querido amigo, meus queridos amigos, se me permitem pôr as coisas assim, eu um dia estava no Instituto Nacional de Estatística, não sei bem porquê, para vos dizer a verdade, a falar de conhecimento humano, e havia pessoas muito rigidamente adeptas do número, e que ficavam muito zangadas quando nós falávamos de tudo aquilo que ia para além do número. E eu lembrei-me de um exemplo de um matemático que eu acho delicioso, que dizia que a partir dos espermatozoides do nosso pai e dos ovos da nossa mãe, a probabilidade de cada um de nós ser como é, a partir de todos os espermatozoides e de todos os ovos, era de 1 para 10 elevado a 23. Mas se nós fôssemos aos ovos e aos espermatozoides dos nossos avós, a probabilidade de cada um de nós ser o que é de 1 para 10 elevado a 1426, o que faz de qualquer euro-milhões uma brincadeira de crianças. E eu estava a dizer a essa pessoa que estava muito zangada, quando nós estávamos a falar de outras coisas para além do número, eu estava-lhe a dizer assim: doutora, não fique zangada, à luz da teoria das probabilidades. Bom, a probabilidade destas 100 pessoas hoje aqui estarem a discutir as coisas que discutiram, a probabilidade a priori de nos encontrarmos a um sábado a esta hora a discutir é partindo de 1 vezes 10 elevado a 1426 vezes 100, não existe, e portanto não fico zangado porque isto não existiu. Agora, se pegar na teoria das probabilidades e virar ao contrário, vai chegar a uma coisa deliciosa. É que a probabilidade de mais de 100 pessoas a esta hora estarem a discutir educação de forma apaixonada é tão engraçada, porque a partir da teoria das probabilidades isto nunca iria existir, e aquilo que nós demonstramos hoje é que quando várias pessoas se querem entender, até a mais completa improbabilidade é possível. Isto só foi possível, não foi, se a pessoa conhecida não me leva mal, não terá sido tanto por culpa dele, nem por culpa minha, seguramente não foi. Isto só foi possível porque o Rui Mendes é um homem bom, faz diferença, e um homem de entusiasmos, e se calhar isto só teve a dimensão entusiástica que teve, porque o Rui Mendes decidiu organizar isto da forma como organizou, e portanto, improbabilidades à mistura. Eu acho que só temos temos de estar gratos. Eu estou profundamente grato, porque o Rui, de uma forma rebelde, teimosa, mas entusiástica, sempre entusiástica,
tornou isto tudo possível. Eu devo dizer que a palavra entusiasmo significa estar em Deus, e isto é o lado fantástico disto tudo, ou seja, quando nós nos juntamos e rompemos as improbabilidades, percebemos que, independentemente de todas as nossas diferenças, várias pessoas a pensar pensam sempre melhor, que é uma coisa que às vezes a escola teima em não entender. Muito obrigado, não tenho mais nada a acrescentar, um resto de fim de semana e voltaremos a encontrar-nos brevemente, por certo, em fóruns semelhantes ou em ocasiões relevantes para esta área. Um bom fim de semana.